Boa noite, pessoal. Em virtude do pedido de algumas pessoas que são pessoas que estão vinculadas aí ao canal, pediram para que eu fizesse alguns comentários sobre as revistas que eu tenho. Então, com rápidas palavras, eu vou falar para vocês que acompanham aí o canal do Mourão sobre essa revista aqui do Capitão América. Ele é o almanaque do Capitão América. Ele foi publicado pela editora Bloch em 1976. E aqui ele é um almanacão, então, né? É grande isso aqui, você tem uma ideia do tamanho dele, olha só. Né? Eu não estou com a régua aqui, mas isso deve dar uns 30 centímetros, quase 30, 27 por 20, talvez 22. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero falar é sobre essa revista, que é uma revista muito, muito interessante, muito boa. É a época ainda que o gibi, quando você lia o gibi, dava prazer de você ler uma história como essa. Aqui são basicamente 3 histórias. Uma história do Capitão América, uma história do Homem-Aranha e uma história do Monstro do Pântano. A história do Homem-Aranha segue aquele roteiro comum, mas nós vamos começar falando primeiro da história do Capitão América. A história do Capitão América, deixa eu ver se eu consigo mostrar, é essa história aqui. É uma história onde o Falcão, ele acaba lutando contra o Falcão. Essa história aqui, revanche para um herói derrotado. Revanche para um herói derrotado. Nessa história aqui, o Falcão, ele fica meio que dominado pela... O que eu achei nessa história um pouco fraco é o inimigo, ele ser um pouco fraco. É uma mulher que ela trabalha para Hydra. Né? A história é do Stan Lee com os desenhos do Tony Isabella e do Frank Robbins. Então tá aqui. O interessante nessa história aqui é que o Capitão América ele acaba lutando contra o Falcão, que é seu parceiro. Ela acaba atingindo o Falcão e o Falcão fica meio dominado. E o Capitão América também ele é bombardeado por um tipo de um gás que ele enxerga o Falcão como um inimigo. Então toda vez que ele olha, por exemplo, nessa cena aqui, não sei se é possível ver, ele olha para o Falcão e ele não vê o Falcão, ele vê o Caveira Vermelho. Na verdade, nessa época aqui, o Caveira Vermelho não era chamado de Caveira Vermelho, ele era chamado de Crânio. Olha aqui, não sei se é possível ver, nesse balão aqui, no cantinho, ele é chamado de Crânio Vermelho, né? Depois ele vai ganhar o nome de Caveira Vermelho. Era o primeiro nome que ele tinha. Então, quando o Capitão América ele olha para o Falcão, ele não vê o Falcão, ele vê um inimigo. E aí ele começa a lutar. Para ele está lutando contra a Hydra, contra o Caveira Vermelho, no caso, o Caveira Vermelho. São cenas interessantes, embora muitas delas são repetitivas posteriormente em todas as aventuras do Capitão América. Então, essa posição aqui, você vendo o Capitão América sendo atacado nessa posição aqui, ó, o Falcão começa a atacar o Capitão América. Eles não se veem ali como amigos, né? Eles estão dominados pelo efeito de um gás ali que é aplicado pela Hydra, né? E como a história ela vem numa sequência de gibis de outras revistas, né? Então aqui praticamente ele está
ele está andando, é uma sequência que eles dão referência aqui né, do que aconteceu em outros lugares. Bom, o que nós temos aqui, o que é importante destacar é esse colorido da Block. O colorido da Block era um negócio maravilhoso, olha só, que fantástico isso aqui. O colorido da Block era um negócio maravilhoso, você tinha prazer em ler essas revistas da Block, porque a gente veio daquela época que a Ebal, ela publicava quase tudo em preto e branco, né? E aí quando a Block ela começa a republicar, a gente fica maravilhado com essas revistas em cores. Esse é o Manacão do Capitão, aí ele vai ter a história, vai ter uma sequência, né, que é A Sombra da Noite. Na verdade eu esqueci de falar, A Sombra da Noite é a menina, né, a sequência da história. É muito interessante, olha. Eu não sei se chegou a ser publicado em outro, depois que a Abril começou a republicar as histórias do Capitão América, eu não lembro se ela republicou de novo. Bom, a Sombra da Noite, né, eles acabam invadindo. É importante que eles estão no QG da SHIELD, né? E aí, no final, o nosso herói, Capitão América, ele vence porque o Falcão acaba saindo daquele transe e o próprio Capitão colabora para isso e eles voltam e acabam se unindo e derrotando novamente a Sombra da Noite. O outro é o Hulk. A história aqui é do Hulk. O Homem-Aranha, uma história do Homem-Aranha, eu acho que eu não sei se eu me confundi. Não, acho que não confundi. É Homem-Aranha, Hulk. Homem-Aranha e Hulk. Eu falei que era Capitão Homem-Aranha e Monstro do Pântano. Na verdade é Capitão América, Homem-Aranha. É Capitão América, Hulk, Homem-Aranha, Monstro do Pântano. Capitão América, Hulk, Homem-Aranha, Monstro do Pântano. Então são 4 histórias. A história do Hulk é uma história bem curtinha. O Paraíso é um lugar realmente pequeno. Olha só o desenho do antigo Hulk. Ei, Hulk. Também quem é o desenhista? A fera do quadrinhos, Roy Thomas. Então essa história aqui se passa, ele tem uma visão que ele está chegando num lugar, ele está caminhando no deserto e ele chega lá e de repente ele espera que todo mundo ataque ele e ninguém ataca ele. E as pessoas, ele começa a encontrar pessoas e as pessoas são muito meigas, dóceis, e ele começa a achar que o local é muito interessante, muito legal. Ele começa a querer ficar por ali. Então, os desenhos do Roy Thomas, realmente Roy Thomas, desenhos extraordinários, maravilhosos. As cores, né, que a Block ela conseguiu colocar, cores fantásticas. E o Hulk ele vai se adaptando a essa cidade de maneira que daqui a pouco ele já faz plano de morar nessa cidade, né? Mas de repente ele a cidade ela começa a desaparecer na frente dele, e ele quer que a cidade volte, ele fica apavorado aqui, a cidade começa a sumir, aí de repente volta tudo normal, ele está aqui num deserto, né? Aí as coisas voltam tudo no local, e aí quando ele fica bravo, ele dá esse murro aqui de raiva no chão, e aqui termina com o pessoal olhando no sismógrafo aqui, que deu uma alterada muito grande no sismógrafo, que o Gigante Verde deu um soco aqui de raiva, porque toda essa história estava na cabeça dele, era uma miragem e ele achava que era verdade. Essa é a história do Hulk. No meio dessa revista tem o pôster do Capitão América, né? E aqui a sequência, agora vem a história do Homem-Aranha contra o Feiticeiro. O Feiticeiro bola um plano e consegue fazer uma caixinha e começa a controlar a mente do Homem-Aranha à distância.
E ele manda um envelope contendo um tipo de um chip para quando se recebesse na casa do Homem-Aranha, ele fosse totalmente derrotado quando fosse entregue lá, que daí a conquista psicológica da cabeça, a mente do Homem-Aranha estaria tudo com ele. Porém, o Homem-Aranha vai atrás dele. O Homem-Aranha vai atrás dele, e enquanto o Homem-Aranha vai atrás dele, ele coloca também esse gigante aqui, um monstro, para lutar contra o Homem-Aranha. Esse monstro aqui. Enquanto o Homem-Aranha está lutando contra esse monstro e mais essa turma aqui que sai, que também estão controlados pelo feiticeiro, essa turma aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, essa turma aqui, ó, esse grandalhão aqui, esse pessoal aqui, vem tudo lutar contra o Homem-Aranha. Mas aí o carteiro chega lá na casa para entregar, para cumprir tudo, para ele ter domínio total. Era só levar lá o tipo de um chip. Mas quando o carteiro chega lá e aperta, o carteiro tá aqui, ó. Ele chega lá, o carteiro tá aqui, ó, nesse quadro do meio. Ele chega lá e aperta o chip, ao invés de emitir as ondas para tomar conta da mente do Homem-Aranha, essas ondas, como o Homem-Aranha não está em casa, quando ele aperta a campainha, essas ondas voltam para o feiticeiro. Volta para o feiticeiro. E aqui, ó, explode a cabeça dele, ele perde o domínio. O Homem-Aranha aqui levou uma surra, mas apanha aqui desse pessoal. E quando acontece dele perder o domínio, eles ficam todos assim, sem saber o que estava fazendo. Quando ele pega essa caixa aqui para jogar em cima do Homem-Aranha, ele já tinha apanhado um monte do Homem-Aranha. E aí, ou melhor, ele já tinha batido um monte no Homem-Aranha. Aí quando ele pega essa caixa, perdeu o controle lá por causa do carteiro. Aí o monstro, o Homem-Aranha tá aqui, se esquiva aqui e ele passa pelo Homem-Aranha e vai embora. E de repente entra aqui dentro d'água, aqui, ó. E aí termina o episódio, o feiticeiro derrotado. Essa é uma das histórias que o Homem-Aranha, ele ganha perdendo. É engraçado. Aqui está, agora, nesse almanacão, A Fera de Lama, que é mais uma história do monstro do pântano. Agora sim a quarta história do monstro do pântano. Bacana essa história aqui, viu? Muito bacana. O destaque aqui, essa coloração e esse papel que a Block usava e que as editoras usavam no passado são incomparáveis, tá? Então eu apresentei para vocês aqui um pouco daquilo que eu tenho de gibi, né? Aqui a contracapa, aqui os heróis, né? Os Vingadores, né? Homem-Aranha nessa época não era Vingador, agora tá meio bagunçado, né? Homem-Aranha não era Vingador. O Hulk era Vingador, mas passou uma época que ele foi dos Defensores. Mas os três aqui, 3 Vingadores. Então, esse é o vídeo que eu queria compartilhar com você do almanacão do Capitão América de 1976. Ok, pessoal? A pedido aí dos nossos amigos. Um abraço do Mourão.